Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 22 de Cálculo 1. Nesta oportunidade vamos a estudar as aplicações da integral definida. Bem, até o momento vimos que a integral definida de uma função contínua, se a gente tiver nossa função contínua definida no intervalo fechado AB, e se a função fosse maior ou igual que zero, então isto representa uma área de uma região, onde a nossa região é aquela região delimitada pelo gráfico da função e pelo eixo x e os segmentos x igual a A e x igual a B. Então essa nossa região R e sua área é calculada através da integral definida. Caso nossa função tome valores positivos e negativos, lembrar que a integral tem a interpretação de área resultante, né? A área resultante. Ou seja, a gente faz a soma das áreas das regiões que estão acima do eixo x menos a soma das áreas das regiões que estão abaixo do eixo x. Então, aqui seria a integral dessa função, seria soma de essa área dessa região com essa região menos a área dessa região. Bem, isto é tendo em mente que temos uma única função. Agora vamos a ver quando a gente tem duas funções contínuas. Se a gente tem duas funções contínuas no intervalo fechado AB, satisfazendo que uma delas é maior ou igual que a outra função, para todo x que esteja no intervalo fechado. Então, uma figura seria essa aqui, tá? Nossa função f, seu gráfico é a curva vermelha e a função g, seu gráfico é a curva azul. Então, vemos que essas duas funções, seus gráficos, junto com os segmentos x igual a A e x igual a B, determinam uma região plana, estamos chamando de região S. Então, o problema é saber determinar a área dessa região. E para isto, de maneira similar como a gente calculou a área de uma região delimitada pelo gráfico de uma função maior ou igual que zero, a gente usa o método dos retângulos aproximantes. Tá? Ou seja, a gente particiona nosso intervalo fechado AB em N subintervalos, cada subintervalo do mesmo tamanho, e em cada subintervalo, a gente vai construir um retângulo, sendo que a largura do retângulo vai ser o comprimento do subintervalo. Então, para isto, a gente toma os extremos desse subintervalo e consideramos um ponto amostral nesse subintervalo, por exemplo, esse ponto aqui, e avaliamos nossa função f nesse ponto e nossa função g nesse ponto. Então, aqui neste caso, vamos usar esse ponto, avaliando na função f esse ponto, e com isso a gente pode construir um retângulo, né? Tendo como largura o comprimento do subintervalo. Essa figura está aqui. Então, a gente faz isso para todos os subintervalos e dessa forma temos subretângulos, né? Temos retângulos e podemos ver que, né, nessa figura aqui, que se a gente faz a soma das áreas desses retângulos, essa soma das áreas dos retângulos vai aproximar a área de nossa região S. Logo, fica intuitivamente claro que a aproximação cada vez vai ser melhor à medida que aumentamos o número de retângulos aproximantes. De fato, a área dessa região S vai ser o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes quando o número de retângulos aproximantes cresce ilimitadamente. Ou seja, temos que a área vai ser dada por esse limite da soma de rima da função f menos g. E se esse limite existir, bem, a gente sabe que esse limite, quando existe, é a integral definida, né?
a integral definida da função f menos g no intervalo fechado AB. Então, dessa maneira, obtemos a área da região S através dessa integral definida da diferença da função maior menos a função menor. Então, a gente pode ver alguns exemplos. Temos essas duas funções e queremos encontrar a área da região delimitada por essa curva, por essas duas curvas, sendo que está delimitada superiormente por essa curva e inferiormente está delimitada por essa curva, y nuestra región también está limitada a los lados por esas retas. Entonces podemos ver aquí una figura, está aquí, ¿tá? Ven, tenemos limitada superiormente por esa curva, limitada inferiormente por esa curva, y pelos segmentos x igual a 0, x igual a 1. Entonces, ¿cuál es la área de esa región S? Entonces, la área de la región S es a integral definida de 0 a 1, o integrando vai ser a diferença da função maior menos a função menor. Pronto. E aqui já é um problema que a gente já sabe resolver, né? Precisamos calcular a primitiva dessa função, que seria a própria exponencial menos x² dividido por 2. Essa seria uma primitiva. E podemos, como essa função é contínua, no intervalo fechado 0 a 1, então podemos usar a primitiva por meio do teorema fundamental do cálculo. Então vamos ter que essa integral definida vai ser igual à primitiva avaliada em 1 menos a primitiva avaliada em 0. O que está aqui, né? Avaliada em 1 vai ser número de Euler menos 1 meio. Avaliada em 0 vai ser 1. Então a diferença vai ser E menos 3 meios. Né? Muito bem. Agora queremos encontrar a área da região delimitada por essas parábolas. Então, essa parábola passa pela origem, essa parábola também está passando pela origem. Tá? E podemos esboçar essas curvas. O gráfico está aqui. Essa curva azul é o gráfico da função x² e a curva vermelha é o gráfico de 2x menos x². Tá? Essas curvas vão se intersetar em x igual a 1, correto? Porque temos que fazer igualdade dessas duas expressões de x, né? Nesses casos, y vai coincidir, ou seja, temos 2x menos x² igual a x². Daí temos que 2x podemos deixar em evidência, correto? Temos 1, vamos ter menos 2x², estamos deixando em evidência 2x, então temos menos x igual a 0. Então daí temos que x igual a 0 ou x igual a 1. Isso significa que nossas curvas estão intersetando em x igual a 0, tá? Na origem, ou em x igual a 1. Em x igual a 1 vai nos dar que y vai ser 1. Ou seja, a interseção das curvas dos gráficos das funções acontece no ponto 1, 1. Agora, podemos ver pelo gráfico que a curva vermelha, né, que corresponde ao gráfico de 2x menos x², vai ser a função que está acima, né, é a maior, e a função x² é a função menor, no intervalo de 0 a 1, certo? No intervalo fechado de 0 a 1. Então, a área dessa região, né, delimitada por essas funções no intervalo 0 a 1, né, aqui encontre a área da região delimitada pelas parábolas. Neste caso, bem, essa vai ser a região delimitada, correto? Porque depois aqui a parábola está abrindo-se para baixo e aqui está abrindo-se para cima. Então, essa vai ser a região delimitada por essas parábolas. Qual seria a área dessa região? Bem, vai ser a integral definida de 0 a 1 da função maior, que vai ser 2x menos x², menos a função menor, que é x², que está aqui, né? 2x menos x² menos x² menos 2x². E, bem, aqui já sabemos calcular, né?
uma função polinomial, podemos encontrar uma primitiva, que neste caso, aqui estamos deixando em evidência 2, né? Agora calculamos a primitiva dessa função, que está aqui, avaliamos em 1, menos avaliado em 0, e obtemos nossa resposta. Muito bem. Agora, vejamos um caso um pouco mais geral. Suponhamos que temos duas funções, tá? F e G, contínuas, e que aconteça que a função f toma valores maiores que a função g, e também pode acontecer que em algum outro x a função f tome valores menores que a função g. Então, dessa forma, como vamos a determinar a área das regiões ou da região delimitada pelos gráficos dessas duas funções f e g? Então, a área entre essas curvas vai ser calculada como a integral de que função? Vai ser a integral do valor absoluto da diferença de funções no intervalo. Bem, aqui estamos calculando a área entre essas curvas quando x está de A até B. Então, a integral definida é de A até B. Então, aqui temos uma figura que ilustra esse caso que estamos colocando, que g pode tomar valores maiores que a função f em alguns pontos, que neste caso seria, se a gente chama aqui c e aqui chamamos d, temos, né, que nossa função f é maior ou igual que a função g no intervalo de A até C, reunião com o intervalo de D até B. E acontece que a f, seus valores são menores ou iguais que a g, no intervalo de C a D. Tá? Então, essa figura aqui ilustra essa situação. Agora, vemos qual seria a região delimitada por essas curvas. Temos essas três regiões, né? E como calculamos a área dessas três regiões, que seria, né, a soma das áreas dessas três regiões, calculamos através dessa expressão. Então, nesse caso, isto transformaria-se numa soma de três integrais, né? Primeiro, integral de A a C. Nesse caso, a função f é maior ou igual que g. Então, f menos g vai ser maior ou igual que zero. O valor absoluto vai ser a mesma. Depois, integral de c até d. Nesse caso, a função g é maior ou igual que a função f. Então, o valor absoluto de f menos g vai ser o negativo dessa função, que seria g menos f. E, finalmente, integral de d até b. Nesse caso, a função f é maior ou igual que a função b, que a função g. Então, o valor absoluto vai ser ela mesma, né? Isto aqui é precisamente a área da região S1. Isto é a área da região S2. E esse integral é a área da região S3. Certo? Isso pelo que acabamos de ver. Tá? Pelo que acabamos de ver, quando a gente tem uma área delimitada pelo gráfico de duas funções contínuas, onde uma das funções é maior ou igual que a outra. Ok? Então, agora vejamos um exemplo dessa situação. Queremos encontrar a área da região delimitada por as curvas do gráfico do seno e do cosseno, quando x varia de 0 a π meios. Então, aqui nessa figura 6, aqui temos o gráfico do cosseno, e esse aqui é o gráfico do seno. Então, quando x varia de 0 a π meios, vemos que qual vai ser a região delimitada. Neste caso, temos a região A1
junto com a região A2. Então, qual seria a área dessa região delimitada? Obviamente seria a soma das áreas dessas duas regiões, tá? Que podemos, segundo o que foi apresentado agora, então a soma vai ser a integral definida, a soma das áreas, né? De 0 a π meios, do valor absoluto da diferença, do cosseno menos o seno. Então, que isso seria, como estou comentando, a soma das áreas, né? A soma da área da região que está à esquerda, né? A1, e A2 representa a área da região que está em cor laranja. Então aí seria o seguinte: A1 seria de 0 a π quartos, pessoal, tá? Aqui é π quartos. E A2 seria a integral de π quartos a π meios. Bem, nesse caso, nós temos que analisar o que acontece com x de 0 a π quartos, que função é maior? A função maior é cosseno. É por isso que está aparecendo cosseno menos seno. E de π quartos a π meios, qual é a função maior? De π quartos a π meios, a função maior é o seno. Então seria integral de π quartos a π meios de seno menos cosseno, que está aqui. Bem, então agora é fazer as contas, né? Uma primitiva dessa função seria essa função, uma primitiva dessa função é essa função. Essa primeira primitiva avaliamos em π quartos, menos a primitiva avaliada em 0. Obtemos esses números. Essa primitiva avaliada em π meios, menos essa primitiva avaliada em π quartos. Obtemos esses números e, simplificando, temos essa resposta. Tá? Bem, aqui talvez poderíamos simplesmente calcular a primeira área, a área da região sombreada em cor azul, porque pelo gráfico dá para ver que ambas regiões, A1 e A2, têm o mesmo valor, certo? Então era suficiente calcular A1 e multiplicar por 2 para obter a área da região delimitada por essas funções quando x varia de 0 a π meios. Agora, neste caso estamos percebendo que nossas regiões são do tipo 1, né? Lembrar que uma região do tipo 1, bem, de fato, esse conceito de regiões do tipo 1, estou confundindo porque eu pensei que já foi apresentado, mas é um conceito que é apresentado em cálculo 2. Agora, bem, uma região do tipo 1 é uma região delimitada pelo gráfico de duas funções contínuas de x, que o que estamos vendo, né? Estamos vendo aqui um gráfico, aqui outro gráfico de uma função contínua, e essas regiões estão entre duas, delimitadas por duas retas verticais. Agora, pode acontecer que algumas regiões estejam delimitadas pelos gráficos de duas funções contínuas de x. Por exemplo, que seja da seguinte forma: temos aqui y, temos x, e agora temos essa curva, e aqui temos mais ou menos uma parábola, talvez. Aqui temos z e aqui temos d. Então, essa curva aqui, obviamente, não vai representar o gráfico de alguma função de x, mas vai ser o gráfico de alguma função de y. Similarmente, essa curva aqui vai ser o gráfico de uma função de y. Então, essa curva vai ser o gráfico de uma função de y, e essa curva aqui, né? X igual a g de y e x igual a função f de y, gráfico de uma função de y. Então temos essa região. Como encontrar a área dessa região? Então, nesse caso, a gente vai usar a integral, mas a integral em relação a y. E vamos a considerar, neste caso, como a curva correspondente a
função f está mais à direita, isso significa, né, que os valores de f são maiores ou iguais que os valores da função g. Então, quando a gente está nessa situação, a área dessa região, delimitada por essas funções que verificam essa condição, vai ser dada por essa integral aqui. Integral definida, y está variando de c a d, e temos aqui, né, a função maior menos a função menor. Ou seja, a função cujo gráfico está mais à direita menos a função cujo gráfico está mais à esquerda. Então, isto é o que estava ilustrando aqui, né? E podemos ver um exemplo. Queremos encontrar a área, né, da região delimitada por essa reta e por essa parábola. Então, a gente pode fazer o esboço dessa reta e dessa parábola. Tá? A reta vai ser essa curva vermelha e a nossa parábola é a curva azul. Agora, se a gente tenta olhar essas curvas como funções de x, note-se que primeiro, a reta sim pode ser olhada como função de x, né? Porque temos y igual a x menos 1. Agora, a curva azul não pode ser ela inteira olhada como uma função de x, porque vemos, não satisfaz o teste da reta vertical. Mas podemos dividir a curva azul em duas partes, que seria a parte superior. Essa parte superior sim vai ser uma função de x, que seria precisamente y igual a raiz quadrada de 2x mais 6. E a parte inferior seria também um gráfico de uma função de x, que seria y igual a menos raiz quadrada de 2x mais 6. Sai daqui, né, dessa equação. Agora, se olhamos essas curvas como função de x, para poder encontrar a área dessa região sombreada em azul, a gente precisa fazer a seguinte divisão. Temos que dividir nossa região como uma reunião de essa região R1 com essa região R2. E agora sim poderíamos aplicar o resultado que apresentamos no início, né? A área delimitada pelo gráfico de duas funções contínuas, onde uma das funções é maior que a outra, que neste caso é a f, a área dessa região é calculada dessa maneira. Então, neste caso, ao fazer essa divisão, né, temos que calcular a área de R1 mais a área de R2. Essa seria a nossa resposta. R1, a área, como calculamos? A função maior menos a função menor, né? Então aqui teremos uma primeira integral da função maior. Vou escrever fm de maior menos fme de menor. Isso em relação a x, né? E temos que ver x varia de onde a onde. Vemos aqui, né, que x varia de menos 1 até aqui, esse x. Qual seria? Então aí tem outro problema, né? Qual seria o valor desse x? O valor desse x vai ser a coordenada x desse ponto, que é um ponto da interseção entre a reta e a parábola. Que pela figura, tá, dá para ver que vai ser quanto? Pessoal, aqui não é menos 1, né? Aqui vemos que seria esse x aqui, né? Menos 1 é precisamente a coordenada x da interseção. Então aqui vai ser menos 1, né? E aqui esse x, né? X está variando desse ponto até aqui. Aqui vai ser quando x é menos 1 e esse ponto vai ser quando y é 0 na parábola. Quando y é 0 na parábola, temos que x vai ser menos 3. Então aqui seria de menos 3 até menos 1. Então essa seria a área da região R1. Mais a outra integral da área da região 2, né? Que seria, agora x está de menos 1 até 5. Tá? Da função maior, que é a mesma equação que está aqui, né? F maior, certo? Menos essa equação da reta. A equação da reta é x menos 1. Menos x menos 1.
diferencial de x. Então, vocês veem que teríamos que fazer cálculo de duas integrais definidas. Mas, se a gente olhasse a região delimitada como gráfico de duas funções de y, aqui o problema fica mais simples, porque vamos ter que calcular unicamente uma integral definida. Então, e essa vai ser a maneira mais econômica para resolver esse problema, tá? Então, primeiro temos que encontrar os pontos de interseção, tá? Na figura já vemos que está acontecendo em x igual a menos 1 e em x igual a 5. Mas como a gente encontra esses pontos de interseção? Bem, por exemplo, podemos, dessa equação isolamos x. Temos que x, ou seja, que seria, né, a equação da reta, olhado como função de y, seria y mais 1. E da segunda equação, ou seja, a equação da parábola, isolando x, isso nos diz que a parábola, vista como gráfico de uma função de y, é x igual a y quadrado menos 6 dividido por 2. Então, a interseção acontece quando ambos os pontos de interseção têm as mesmas coordenadas, né? Ou seja, o x deve coincidir. Isso acontece quando essas expressões são iguais. Então, daí temos y mais 1 igual a y quadrado menos 6. Temos y quadrado menos y menos... ¿cuánto tenemos aquí? Menos 7 igual a 0. Então, daí temos que encontrar os valores de y e temos que encontrar os valores de y, né? Então, aqui está certo. Vejamos, auxiliei x, deu y mais 1, está correto. Isolé x, y quadrado menos 6, dividido por 2, né, pessoal? Aqui estava esquecendo, dividido por 2. Então, agora sim, né? Dividido por 2. Tá aqui, né? Dividido por 2. Então, vemos 2y mais 2 vai ser igual a y quadrado menos 6. Y quadrado menos 2y menos 8, né? Igual a 0. Agora, quais são os valores de y? Então, podemos usar a fórmula quadrática ou tentar decompor, né, fatorar essa equação. Então, aqui a fatoração é y menos 4 por y mais 2 igual a 0. Então, daí vemos que a interseção acontece quando y é igual a 4 ou quando y é igual a menos 2. Então, se y é menos 2, temos que x vai ser menos 1, precisamente esse ponto, menos 1, menos 2. E quando y for 4, x vai ser 5, que é esse ponto aqui. Correto? Então, já encontramos os pontos de interseção. Ou seja, em nossa região, olhando as curvas como gráfico de funções de x, temos que o y vai variar de menos 2, né? De menos 2 até de menos 2 até 4. E, bem, como calculamos a área dessa região? Vai ser a integral definida em relação a y de menos 2 até 4 da função maior, ou seja, a função cujo gráfico está mais à direita, que seria a curva vermelha, que corresponde a como função de y, né? Que seria y mais 1, menos a função que está mais à esquerda, ou seja, a curva que está mais à esquerda, neste caso é y quadrado menos 6 dividido por 2, o que está aqui, né? Y quadrado menos 6 dividido por 2, bem, essa mesma expressão. E agora, bem, já é um problema que a gente já sabe resolver. Tá? Encontrar uma primitiva dessa função polinomial, avaliamos em 4 menos avaliado em menos 2 e obtemos essa resposta. Bem, então
a gente está estendendo nossa aplicação de cálculo de áreas que inicialmente vimos, né? Cálculo de áreas delimitado pelo gráfico de uma função contínua. Agora estamos trabalhando com regiões delimitadas pelo gráfico de duas funções contínuas. É uma pequena extensão do que já tínhamos visto antes. E outra aplicação que vou apresentar aqui é o volume de um sólido, tá? Então, para isto, para tentar justificar a fórmula que vou apresentar, devemos lembrar que o volume de um cilindro, tá, reto, então suponhamos que tem esse formato, nosso cilindro reto, né? Ou seja, a base e a tampa têm a mesma forma, né? É um sólido cilíndrico reto. Como é o volume desse sólido é a área da base pela altura. A área da base A pela altura. Sabemos, por exemplo, se a nossa região A, bem, de fato, né, a A representa a área da base. Se nossa base tivesse ou fosse uma região cilíndrica, uma região circular, melhor dito, uma região circular de raio eje, então nosso cilindro seria chamado cilindro circular reto, e nesse caso a área da base é π por raio quadrado, né, pela altura, que seria A. Então esse é o volume do nosso cilindro circular reto. Bem, então a gente deve ter essa fórmula para sólidos cilíndricos retos. E agora, o que acontece se tivéssemos um sólido que não fosse um cilindro reto? Então, o que a gente vai fazer vai ser cortar o nosso sólido, tá, em pedaços, tá? Ou seja, vamos fatiar nosso sólido e cada fatia vamos aproximar por um cilindro reto, tá? Então, isso é ilustrado aqui. Bem, então, suponhamos que temos nosso sólido, esse, e esse sólido, bem, vamos supor que temos que um eixo, tá? Que estamos traçando aqui, que está imaginariamente que é o eixo X, ok? E, bem, podemos fazer o seguinte, consideramos um plano transversal a esse sólido, que estamos chamando de P de X. Por que P de X? Porque nosso plano vai interceptar esse eixo no número X, tá? Então, esse plano vai também interceptar nosso sólido, tá? E, consequentemente, vai nos dar uma região plana. Essa região plana vai ter uma área que estamos chamando A de X, ou seja, vai depender desse X aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte: vamos supor que nosso sólido esteja entre os planos x igual a A, né, que está aqui, x igual a A, e entre o plano x igual a B. Ou seja, nosso sólido está entre esses dois planos de equações x igual a A e x igual a B. Bem, então o que vamos fazer é dividir o nosso sólido em n fatias, tá? Tal que cada fatia vai ter a mesma largura, que é indicado por ΔX. Então, se estamos dividindo em n fatias e sabemos que nosso sólido está entre A e B, então cada largura da fatia vai ter comprimento B menos A dividido por N. Esse é o ΔX. Então, por exemplo, aqui vamos ter uma fatia que está apresentando aqui nessa figura, né? Uma fatia.
E de fato temos aqui, né, essa fatia. E o que vamos fazer vai ser aproximar a fatia por um cilindro reto que tenha altura, esse delta de x. Tá? Agora, note-se o seguinte, como vamos calcular o volume desse cilindro reto? Então, para isso precisamos conhecer a área da base, né? Então, a área da base, ou seja, note-se que é o seguinte, que estamos fatiando nosso sólido, então aqui vamos ter uma parte, mas aqui essa fatia aqui não é um cilindro reto, né? Porque essa região aqui, a que está mais à esquerda, não é a mesma região que está à direita. Tá? Essas regiões, quando a gente fatia nosso sólido com esses planos P de x, chama-se de seções transversais. Então, o que a gente faz é, nesse intervalo, tá? Nesse intervalo que está aqui, a gente toma um ponto amostral, que seria esse x e estrela, e fatiamos, ou achamos a seção transversal em nosso sólido S, que passa por esse ponto, que seria essa região vermelha que está aparecendo aqui. Então, essa região vermelha agora vai ser considerada como a base de nosso cilindro reto, que vai ter essa largura, ou essa altura, né? Se a gente faz uma rotação de nossa fatia 90 graus, né? Então, já construímos um cilindro reto, que vai ter área, né, da base. A área da base seria AX e estrela, e a altura seria esse delta de x. Então, esse seria o volume de nosso cilindro reto, que vai aproximar essa fatia. Agora, isso é feito para cada fatia que a gente obtém ao particionar nosso sólido. Ou seja, cada fatia está sendo aproximada o volume de cada fatia está sendo aproximada pelo volume de um cilindro reto, tá? Que vai ser seu volume, essa expressão. Então, ao somar os volumes dos cilindros aproximantes, essa soma, esse valor, né, vai ser um valor aproximado do volume do nosso sólido. Agora, o volume de fato de nosso sólido vai ser definido como o limite dessa soma de Riemann. Tá? Então, o que estamos vendo é que o volume da fatia SI é aproximadamente o volume do cilindro reto aproximante da fatia SI. E o volume do cilindro reto aproximante vai ser essa multiplicação, a área da base pela altura. Fazendo a soma, obtemos um valor aproximado do volume do nosso sólido S, e o verdadeiro valor do volume vai ser o limite quando n vai para o infinito. Tá? Então, dessa maneira é definido ou é calculado uma das maneiras de calcular o volume de um sólido, através de essa integral definida, onde a de x representa a função área da seção transversal do sólido, né, no ponto x. Tá? Então, lembrar, isto a de x, devemos ter em mente o seguinte, né? Temos um sólido, tá? A gente considera um eixo, vamos supor que nosso sólido está entre esses planos, vamos considerar que nosso eixo seja t, né? E nosso sólido está entre t igual a A e t igual a B. Então, a gente toma um t qualquer entre A e B, a gente faz esse procedimento de considerar um plano
perpendicular a ese eixo e que passe por T. Então isso, obviamente, vai interceptar nosso sólido numa região plana, e essa região plana chama-se seção transversal ao sólido S em T, e essa região plana tem uma área. Essa área é precisamente o que estamos chamando de ADT. Né? A área da seção transversal no número T. Então, como exemplo, para aplicar essa fórmula, vamos a mostrar que o volume da esfera de raio R é essa fórmula conhecida, né? 4 terços π por raio ao cubo. Então, como podemos fazer isto? Para simplificar ou para evitar complicações, a gente vai situar nossa esfera, situada sua origem, ou seu centro da esfera vai estar na origem do sistema de coordenadas. Então, aqui temos nossa esfera de raio R. Bem, então, que está aqui, né? Estou mostrando aqui. Bem, então, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Temos nossa esfera de raio R e vemos que nossa esfera encontra-se situada entre os planos x igual a menos R e x igual a R, né? Se a gente considera esse eixo, o eixo x. Tá? Então, isso é x igual a menos R e x igual a R. Agora, se a gente toma um x arbitrário que esteja entre menos R e R, que, por exemplo, está sendo tomado aqui, talvez eu deveria ter feito da seguinte maneira, um gráfico desses planos. Então, para que fique de acordo à figura, vamos fazer assim, entre x igual a menos R e entre x igual a R. Esse vai ser x igual a R. Então, a gente está tomando um plano que passa por esse x, né, que vai ser, suponhamos, esse plano aqui. Né? Então, esse vai ser o plano PX e nosso plano PX vai interceptar nosso sólido, né? E essa região plana que está em P de X, em PX, chama-se de seção transversal, né? Neste caso, claramente podemos perceber que nossa interseção ou nossa seção transversal vai ser uma circunferência, tá? Agora, como determinar o raio, ou como determinar a área dessa circunferência? Ou seja, devemos determinar o A de x, né? A área da seção transversal. Então, para isto usamos as condições geométricas que temos. Temos nossa esfera de raio R. A gente está considerando esse x, que seria esse aqui, né? Esse aqui x. Então, dá para conhecer o raio dessa seção transversal, que seria y igual a raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado, por Pitágoras. Então, a de x é r quadrado menos x quadrado. Logo, como calculamos o volume? Bem, nosso sólido está situado entre x igual a menos r, ou seja, temos de menos r a r de a de x, diferencial de x. Pronto. Sendo que nossa base de x é essa função que está aqui, né? E a gente sabe calcular e obtemos, após fazer as contas, essa resposta. Bem, agora vejamos o seguinte exemplo. Queremos encontrar o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada, por essa região delimitada, y igual a x cubo, y igual a 8 e x igual a 0. Tá? Isso vai nos dar essa região aqui, né? A região sombreada em cor azul. Então, queremos encontrar o volume
do sólido obtido pela rotação de essa região azul em torno do eixo Y. Em torno do eixo Y. Bem, isso vai ser chamado um sólido de revolução. Tá? E podemos enxergar que ao fazer a rotação em torno do eixo Y, tá? O nosso sólido seria esse aqui. Então, como determinar o volume de esse sólido? Então, para isto, vamos usar o nosso método de o volume como a integral das áreas das seções transversais. Então, lembrar, né? O volume é a integral, vamos supor que de A até B, da área das seções transversais. Bem, então, como temos que nosso sólido ou nossa região é girada em torno do eixo Y, é apropriado fatiar o nosso sólido perpendicularmente ao eixo Y. Tá? Então, note-se que nosso sólido está entre que planos? Está entre os planos Y igual a 8 e Y igual a 0. Então, se a gente fatia nosso sólido perpendicularmente ao eixo Y, P de Y, aqui temos, né, vai passar pelo ponto Y, o que vamos obter? Vamos ter uma seção transversal que vai ser novamente uma circunferência. Tá? Agora, devemos determinar a área dessa seção transversal. Né? Neste caso, como estamos considerando o eixo Y, nossa função área da seção transversal deve ficar em termos de Y. Agora bem, note-se que essa curva aqui, né? Essa curva aqui que está no plano XY é a curva Y igual a x cubo. Ou equivalentemente, isolando x em termos de Y, seria x igual a raiz cúbica de Y. Então, esse x aqui seria que valor? Qual seria a expressão desse raio em termos de Y? Seria, o eje seria x, mais x é raiz cúbica de Y. Então, já temos o raio, que seria a raiz cúbica de Y. E qual seria a área dessa seção transversal? Pi por raio ao quadrado. Pi, o raio é a raiz cúbica de Y ao quadrado. Então, já temos nossa função área da seção transversal. Agora, somente precisamos integrar y varia de 0 a 8 em relação a y. Né? Temos que integrar em relação a y. E, bem, isso novamente, que está aqui, né? Pode ser calculado facilmente e ver que a resposta vai ser 96 pi quintos. Bem, agora vejamos mais um exemplo. Temos uma certa região eje que está delimitada por essas curvas, né? Que seria essa região aqui. Tá? Os pontos de interseção podem ser encontrados, né? Fazendo a igualdade de x com x quadrado e vamos obter x igual a 0 e x igual a 1, que nos leva a esses pontos de interseção dessas duas curvas, 0, 0 e 1, 1. Então, a região delimitada por essas curvas vai ser essa região aqui, essa região azul. E ao girar em torno do eixo X, vai produzir um sólido, né? Um sólido que mais ou menos vai ter esse formato. Ok? Aqui, essa parte que estou colocando em cor, vamos colocar em cor amarelo, né? Está vazia, né? Não é considerado como parte do nosso sólido. Ok? Então, qual seria o volume desse sólido? Bem, novamente aqui, como nossa região está sendo girada em torno do eixo X, então é importante considerar nosso eixo como o eixo X, né? Ou seja,
vamos fatiar o nosso sólido perpendicularmente ao eixo X. Por que vamos fatiar em relação ao eixo X? Para encontrar a área das seções transversais, né, como função de X. Agora, note-se que nosso sólido vai estar entre que planos? Vai estar entre X igual a 0 e X igual a 1, né? Esse aqui, entre X igual a 1. Então, por isso que temos essa integral de 0 a 1 da função área da seção transversal em X, que falta ser determinada. Bem, então, como vamos a determinar a área da seção transversal? A função AX. Então, para isto, a gente percebe o seguinte. Quando a gente toma um X e interseta nosso sólido, né? Estamos intersetando nosso sólido pelo plano PX, vemos que a seção transversal vai ter um formato de arruela, né? Vai ter um formato de uma arruela, ou seja, vai ter esse formato aqui, certo? Isso quando, bem, intersetamos como plano perpendicular ao eixo X, passando pelo ponto X, tá? Então, qual vai ser nossa função A de X? Nossa função de A de X vai ser precisamente a área dessa arruela. Agora, como calculamos a área dessa arruela? Calculamos como a área do círculo externo menos a área do círculo interno. Então, A de X é a área do círculo externo. Qual é a área do círculo externo? Seria π pelo raio do círculo externo ao quadrado. Agora, o círculo externo corresponde a esse comprimento, que é quando y igual a x, ou seja, temos que o raio vai ser x, né? Esse aqui seria x, que temos y igual a x, seria π por x quadrado, menos a área do círculo interno, π por raio quadrado. O círculo interno, seu raio vai ser precisamente esse aqui, né? E isso corresponde quando temos x, vai ser x quadrado, né? Porque isto aqui é um ponto dessa curva y igual a x quadrado. Então seria π por raio quadrado, o raio é x quadrado ao quadrado. Então essa é a nossa função área da seção transversal, que está aqui. E calculamos essa integral. E obtemos essa resposta. Ok, pessoal? Bem, e só para mencionar, além de área entre regiões delimitadas pelo gráfico de duas funções e aplicação de integral aparecendo em volume de sólidos, também temos que a integral aparece no cálculo do comprimento de uma curva, né, que seria o gráfico de uma função. Isso se a derivada fosse contínua, a derivada da função f fosse contínua no intervalo fechado AB, podemos calcular o comprimento dessa curva através dessa fórmula. E se tivéssemos uma função positiva, tá? Por exemplo aqui, né? A gente tem essa função positiva no intervalo AB. A gente pode rotacionar nossa curva, tá? E isso vai nos gerar uma superfície chamada de superfície de revolução. Agora, como podemos determinar a área dessa superfície de revolução? Vai ser obtida por essa fórmula, tá? Bem, novamente aqui assumindo que a derivada seja contínua, tá? Isto para garantir já que a integral exista. Então essas são outras aplicações geométricas, né? De calculando comprimento ou a área de uma superfície de revolução através da integral definida. Bem, pessoal, então vamos parar aqui e a gente se vê na próxima aula.